Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Ivan, sou professor de Física, e nesse vídeo eu vou compartilhar um pouco com vocês sobre as minhas opiniões pessoais sobre o Enem, tá? Talvez elas não sejam tão populares assim, talvez vocês não vejam tanta gente que fala o que eu penso, mas eu posso garantir para vocês que tem muita gente sim que concorda com o que eu falo, mas que nem sempre se sente tão à vontade para compartilhar um pouco dessas convicções, dessas impressões, tá? E logo mais eu vou explicar um pouco mais o porquê disso, certo? Então, o que eu vou falar, né, não é uma visão tão simpática sobre o Enem, tá? E eu falo isso assim de diversos aspectos. Então, vamos lá. Eu fiz Enem, tá, como aluno, tá? Na verdade, não na época de ensino médio, mas na verdade eu fiz o Enem depois que me formei no ITA na minha graduação, tá? Porque corri o risco do governo federal me exigir essa nota para eu conseguir uma bolsa de doutorado no exterior que eu estava almejando, né? Estava querendo gastar um tempo lá fora, né, no projeto de pesquisa no meu doutorado e que, de forma meio que retroativa, né, o governo poderia exigir de mim essa nota. Tá? Então estava no caminho, em 2014, que era uma época que teve uma certa pressão, né, para impor o Enem para tanto os candidatos como para as universidades federais. Então eu peguei um pouco esse tempo, né, tive que fazer o Enem, tá? Antes que digam que eu critico porque eu não consegui passar em qualquer coisa, tá? Fiz depois de me formar no ITA, passei em medicina, certo? E também falo com a experiência, tá, de quem estuda um pouco a avaliação educacional. Tá? Então, de quem estuda TRI, de quem estuda os microdados do Enem. Tá? Então, assim, eu tô começando uma linha de pesquisa nisso. Tá? Então, realmente, o que eu falo é embasado tanto nessa perspectiva, né, de alguém que foi aluno, que fez isso, que é professor, que trabalhou um tempo com alunos de adolescentes, tá, que trabalha hoje na universidade como professor em educação, certo? Então, as minhas impressões vêm de diferentes aspectos, tá? E qual que é a minha impressão geral em direto ao ponto, tá? Que o Enem, ele é uma prova de um nível muito baixo, certo? Um nível baixo de profundidade, um nível baixo de dificuldade, certo? Se você olha, por exemplo, provas de matemática, foi a coisa que mais me chamou a atenção, foi o baixo nível da prova de matemática, em termos absolutos, certo? Em termos relativos, comparado com a população de alunos brasileiros, é claro que a gente pode discutir isso um pouco, tá? Mas isso deve ao fato de que os nossos alunos são muito ruins. Deve ao fato de que 95% dos alunos que saem do ensino médio não sabem direito o que é 95%, tá? Então, que não dominam operações básicas de matemática, né, e conhecimentos elementares. Então, a prova de matemática do Enem, grande parte dela é basicamente assuntos de ensino fundamental. Tá? Isso é uma questão objetiva. Por exemplo, cito a questão de quantos zeros tem 1 bilhão. Ou uma outra questão que foi dramática também foi ter uma matriz de números e letras e você achar o teu assento no cinema, certo? Então, são questões, é claro que estou pegando as mais fáceis, né? Mas são questões com um nível bizarro se você está pensando em uma avaliação de ensino médio, tá? Então, é uma prova que tem um nível muito baixo, tá? É uma superficialidade dos assuntos. Então, você dificilmente vai ver um aprofundamento das questões, tanto no aspecto de que a gente tem muitas questões para fazer no espaço curto, são provas muito longas. Por que elas são tão longas? Porque você precisa de estatística para poder usar TRI e você tem um modelo multidimensional. Então você tem uma nota, uma habilidade para matemática, para ciências naturais, linguagens, ciências humanas. Então você tem 4 dimensões, você tem que ter uma estatística para cada dimensão dessa. Isso faz com que o seu número mínimo de questões seja extremamente alto, certo? Isso aí você tem pouquíssimo tempo por questão, tá? E esse tempo ainda ele é mal utilizado no seguinte aspecto, né? Que cada questão dessa você tem uma certa fixação por contextualização, o que acaba levando a contextualizações muito forçadas, então aquela coisa de um texto grande para cada questão, e muitas vezes o texto ele é absolutamente dispensável. Tudo bem? Então realmente você vê que tem um texto por uma simples questão de paradigma das questões, paradigma da prova, porque os itens são feitos de forma independente. São regulados de forma independente, parametrizados de forma independente. Então você tem que ter aquela contextualização forçada
um texto por questão, tá? Então você tem muito pouco tempo, você tem que ter um texto ainda, então você fica carregadíssimo de tempo de leitura para pouco tempo de execução. Então, realmente, são questões muito superficiais, muito imediatas, que, assim, examinam mal, né, o conhecimento que você tem de fundamentos físicos, de fundamentos matemáticos, certo? Então, realmente é uma prova muito pobre nesses aspectos, certo? Tanto eu estou falando aqui mais de matemática, mas isso aí também vale um pouco para ciências naturais, tá? E não só as duas, né, mas ciências humanas e também linguagens também carecem muito disso. Então você tem provas, questões de humanidades que muitas vezes são simplesmente você lê aquilo e basicamente a resposta tá no texto, no enunciado, enfim. Então você tem aquelas coisas que basicamente são quase um teste de psicotécnico ou de alfabetização. Então se você sabe ler, se sabe interpretar, você consegue fazer boa parte do dia de humanidades. Tudo bem? Isso aí é uma realidade. Pode ser não ser no seu caso, certo? Mas porque a gente tem uma quantidade muito grande de gente que sai do nosso ensino médio sem saber ler e escrever direito, sem ler livros, tá? Então a quantidade de livros que as pessoas leem por ano é baixíssima, certo? Mas se você é uma pessoa que lê com alguma assiduidade, você lê, por exemplo, 10 livros por ano, certo? Você vai ter muito provavelmente um bom desempenho no Enem, pelo simples fato de que você consegue ler com alguma agilidade e você não fica travando ali, tendo que reler várias vezes a mesma coisa, a mesma frase, para entender o que aquilo quer dizer. Isso vai te dar uma vantagem tremenda em uma prova longa como é a do Enem, certo? Mas o problema da baixa qualidade das questões não é tanto esse. Eu acho que tem uma certa questão do baixo nível do Enem, que é uma certa retroalimentação, certo? Então, o que acontece? Querendo ou não, né, os estudantes, as escolas, sistema de ensino e tudo mais, né, cursos pré-vestibulares, né, eles vão trabalhar e vão moldar o trabalho que eles realizam conforme o modo com que eles são avaliados. Certo? Então, diferente do sistema físico, por exemplo, eu vou medir o comprimento desta caneta aqui. A medida que eu faço com uma régua e este comprimento, né, o comprimento não se comporta, né, de forma diferente à medida que eu vou medir. Então, eu vou medir, então deixa eu parecer maior ou menor. Não, né? Isso é absurdo. Mas quando você vai para humanos, né, para agentes humanos, a forma com que você vai aferir, com que você vai medir, com que você vai examinar esses agentes, né, modifica o comportamento deles. O que eu quero dizer com isso? Que existe uma realimentação entre o nível das questões e o nível da preparação. O que os alunos passam o ensino médio estudando, certo? Então, se você tivesse uma prova de nível mais elevado, né, que servisse como uma referência de questões boas, de questões de alto nível, exigentes, tá? Com um conteúdo, um currículo exigente de alto nível que fosse serviço como acesso às universidades públicas, federais, que supostamente servem como centros de excelência em pesquisa, desenvolvimento de ensino e conhecimento, desenvolvimento de conhecimento, certo? Nem que fosse duas fases, uma mais light, tá, de exame geral da população, e outra mais exigente, que servisse como acesso às universidades, certo? Se tivesse um nível de referência alto que pudesse guiar bons colégios, o ensino médio, tá? Principalmente, né? Vou supor que ensino fundamental você está ali não tão preocupado em vestibular, certo? Mas no ensino médio você tem uma certa, já um guia, tá? Porque grande preocupação dos pais, dos colégios é preparar o aluno adolescente, dos 15 aos 17 anos, para acessar uma universidade. Então, se ao menos o sinal de referência dessa preparação fosse bom, né, a gente poderia esperar que esse ensino fosse produtivo, que resultasse em conteúdo sólido, resultasse em conhecimento mais profundo, em discussões, enfim. Isso aí poderia acontecer. O ponto é que isso não acontece com o Enem. As questões são muito baixas. Não só são muito baixas, como elas servem de referência para anos de estudo que tendem a ser mal aproveitados porque o sinal de referência é ruim. Ponto, tá? Então, para mim, eu tenho essas convicções bem claras, certo? Como aluno e como professor, certo? Então, a gente tem esse problema de uma má prova que serve como referência para anos de estudo no ensino médio. E qual que é a consequência disso? E logo em seguida você tem a universidade. E a universidade, no geral,
ela começa a te tratar agora um pouquinho mais como adulto, certo? Então, vai ser a primeira hora, né? Uma vez que as escolas não podem reprovar, tá? Elas realmente não podem, não conseguem, até quando tentam, não conseguem reprovar ninguém. Quando elas não querem, por simples questão de distribuição de verbas, tá? Para não manchar estatísticas. Na universidade você não tem tanta essa pressão. Então você chega muita gente, por exemplo, em cursos de exatas, tá? Muita gente sem base matemática nenhuma para acompanhar um curso, por exemplo, de cálculo. Tá? Então realmente o cálculo acho que é o que mais pega, né? Mas não só isso, mas às vezes álgebra linear também, certo? Então você pega um curso de cálculo que vai te exigir um conhecimento de álgebra sofisticado, um conhecimento de funções trigonométricas, de funções, de domínio, de contradomínio, de continuidade, certo? De suas exponenciais, logaritmos e tudo mais, que não são cobrados com toda profundidade no Enem. O que acontece? Você não tem essas ferramentas básicas para acompanhar um curso decente de ensino superior. E aí o que acontece? Você tem níveis de reprovação altíssimos. O que acontece logo em seguida? Você cria um problema que os alunos não têm nível. Então você abaixa o nível, certo? Isso acontece bastante em muitos lugares. Então às vezes você arreia o nível para as pessoas passarem. Em outros nem isso dá certo, porque senão você deixa de caracterizar cálculo 1. Então você cria uma outra disciplina que é o pré-cálculo. Tá? Então, assim, o que é pré-cálculo? Então, basicamente, pré-cálculo é o que antigamente as pessoas chamavam de ensino médio, certo? É conhecimento básico. Então, muitas vezes eu escuto falar de colegas ou professores universitários que, às vezes, o paradigma é, olha, gente, os alunos estão chegando muito fracos, a gente vai ter que refazer o ensino médio deles aqui, para depois a gente começar a trabalhar o nível superior. Tá? Então, o que está acontecendo? A gente tem alunos que saem do ensino médio com nível de ensino fundamental, aí eles chegam na faculdade e a gente tem que meio que trabalhar um pouco para fazer com que eles cheguem no nível de um bom aluno do ensino médio, para depois começar a trabalhar o nível superior deles. Tá? Então, muitas vezes o aluno sai da faculdade assim, sem ter um nível superior propriamente dito, mas muitas vezes com formação compatível com o ensino técnico. Né? Sabem manejar conceitos da sua área de especialização, mas sem ter aquela profundidade, demonstrações, né? O que se espera de um bacharelado, por exemplo, certo? Então, realmente, a gente tem esses problemas que vão desaguar lá na universidade, certo? Então, alguns outros comentários menores, né? Você tem aquela questão de um discurso de integração, né? Você tem aqueles nomes das matemáticas, suas tecnologias, física, suas tecnologias, química, suas tecnologias, para ter aquela ênfase em aplicações. No final, isso é uma coisa muito vazia, certo? Muitas vezes você tem uma questão de matemática simples, física simples, química simples, né? No máximo, um pouco mais de contextualização, que não precisava dessa nomenclatura enfadonha e suas tecnologias de forma repetida, 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 certo? Você tem uma integração suposta entre física, química e biologia, né, que também realmente não existe. Tem questões lá bem separadas de física, questões bem separadas de química, questões bem separadas de biologia, certo? Uma coisa que também falta na prova é uma etapa discursiva. Então, uma vez que o Enem se impôs como modelo único, né, quase que único, certo? Ele é muito maior que qualquer outro vestibular. E não tem prova discursiva, então basicamente muitos alunos passam, como eu falei, nas questões de retroalimentação, né? Passam o ensino médio inteiro só treinando marcar o X no lugar certo, certo? Então você tem uma carência muito grande em trabalhar com provas discursivas e, em particular, a estimular e ensinar o aluno a responder um problema potencialmente mais complexo, que exija diferentes passos e acostumá-lo a expressar o seu raciocínio. Então, qualquer pessoa sabe que fazer uma prova objetiva, fazer um rascunho, fazer umas contas aleatórias aqui, que chega uma resposta e marcar o X no lugar certo, é um jeito de fazer questão completamente distinto de você ter que tomar um enunciado, você ter que apresentar a sua solução, de você ter que organizar aquilo em passos e demonstrar o seu raciocínio. Então, essa habilidade de comunicação de um raciocínio, a gente perde,
Tá? A gente perdeu quando a gente mudou do modelo antigo para o modelo novo do Enem. Tá? E com isso a gente vai chegando à nossa última parte do vídeo, né? Que é como o Enem se estabeleceu como modelo único de acesso à universidade. Então, isso aí não foi de maneira tão espontânea assim por parte das federais. Então, nesse período de 2011, 2013, certo? A gente teve uma pressão muito forte do governo federal de estabelecer o Enem para as universidades federais como método de acesso a elas, né? Isso aí se deu basicamente por pressões orçamentárias. Quem aceitava essa imposição ganhava mais dinheiro. Quem negava, tá, ganhava menos verba. Então, basicamente, teve uma pressão orçamentária e a gente sabe como isso pesa muito nas nossas universidades públicas. E aí, com o passar do tempo, né, ele foi crescendo, crescendo. As universidades até privadas começaram a usar, uma vez que muita gente faz, uma vez que o ponto positivo, para não falar que não falei das flores, né? O TRI é uma ferramenta estatística bastante sofisticada que permite até com que você possa usar de maneira justa uma pontuação de um ano para vários outros. Tá? Então, basicamente, universidades privadas puderam usar esse exame para ranquear os seus alunos e poder, então, até dispensar um gasto que é fazer um exame de admissão, certo? E, então, assim, muitas começaram, com o passar do tempo, a usar. Apesar que alguma outra, às vezes até tem um processo seletivo, principalmente as universidades paulistas, aqui no estado de São Paulo, Unesp, USP, Unicamp, e ainda tem os seus vestibulares mais tradicionais, né? Além do Enem aqui no estado de São Paulo. Talvez, se você tiver em outro estado, talvez exista isso também. Se você puder comentar aqui embaixo, sinta-se à vontade. Eu vou ficar feliz em ver de onde vocês estão me assistindo. Mas outras estaduais eu também tenho conhecimento que elas também têm os seus próprios processos seletivos. E aí, por que pouca gente fala dessas questões? Por que pouca gente fala desses aspectos do Enem? Como eu falei lá no começo. Muita gente, talvez você não ouça tanto esses pontos de vista, certo? Mas muita gente compartilha assim dessas visões. Tá? Então, realmente, esse tipo de conteúdo de vídeo, ou as pessoas adoram ou as pessoas rejeitam muito forte. Por quê? Porque tem essa questão assim de o que a gente espera para a educação, né? E como é que a gente vê, como é que a gente encara esse ideal essa expectativa que os nossos alunos brasileiros sejam bons. Tá? Então, realmente, o que eu quero aqui é, olha, vamos tentar pensar em um exame, em uma prova, em uma referência para o nosso ensino médio, né, que o Enem hoje é isso. Tá? Vamos pensar numa prova que possa guiar os nossos estudantes e as escolas para que façam um bom trabalho nesses 3 anos. Que ao mesmo tempo que elas preparem para o Enem, elas apresentem aos alunos conhecimentos sólidos, profundos, que ensinem-os a pensar, refletir e tudo mais. Certo? Mas por que muita gente não fala disso? Ao meu ver, eu vejo 2 motivos. Muita gente que trabalha com educação, né, principalmente quem está envolvido em ensino médio, vive disso. Tá? Então, se você vive de Enem, você na prática está em condições não tão favoráveis para criticar, porque o teu trabalho é ajudar o seu aluno, seja ele quem for, a passar nessa prova. E faz bem para o seu aluno não saber dessas mazelas dessa prova. Então, você tem que preparar ele da melhor forma possível, respeitando a prova, certo? Sabendo das características dela e simplesmente, olha, vamos nos preparar para esta prova como ela é. Não cabe a nós discutir se a prova é boa ou não, tá? Cabe a nós estudar e tirar uma boa nota. Então, muita gente em educação no ensino médio tá nesse barco, tá nessa situação, então basicamente não cabe a eles discutir. Então, realmente o trabalho deles é ajudar as pessoas a tirarem bons pontos. E 2, né? Quem pode talvez discutir um pouco mais isso sem ter tão envolvido nessa preparação é o pessoal da universidade. Então, você tem até gente que, no meu caso, né, pensa essas coisas e pode falar, eu posso falar à vontade, porque eu não dependo de preparação de Enem para viver, certo? Mas você também tem quem trabalha em educação de forma mais aguerrida, tá? Que muitas vezes compartilha das ideias de quem pensou um Enem como ele é hoje. Tá? Então, essas ideias, esse jeito de ser do Enem, essas questões das habilidades, competências, essa questão de baixar régua, certo? Tanto que acontece nas escolas, acaba acontecendo também no vestibular,
e querem passar isso depois para a universidade. Então, essa questão, essas mentalidades, certo? Que deixaram o Enem como ele está agora, né? São compartilhados com muita gente que trabalha em educação, certo? Então, isso aí é uma triste realidade também. Então, a gente pode dizer, a grosso modo, que são, assim, são os pais da criança. Então, o Enem é desse jeito por conta dessas pessoas, que burocratas, tá? Então, realmente, gente que talvez possa melhorar um pouco nesses aspectos que eu falei. Tá, gente? Então, basicamente é isso. Essas são as minhas opiniões. Então, espero que você tenha. Se chegou até aqui, espero que você tenha gostado. Não esqueça de curtir aqui o vídeo, se inscrever no canal. E assim, se você não concorda com o que eu falei, tudo bem. Tá? Então, comenta aqui embaixo e traz o teu ponto de vista, certo? Eu vou ficar feliz em ver tanto comentários, tipo, gente que concorda comigo, traz um pouco da tua experiência, tanto na escola, quanto na universidade, quanto seus colegas, certo? Eu vou ficar feliz em ver diferentes pontos de vista, né? Tanto gente concordando comigo, quanto me discordando. Então, se você discorda comigo, acha que o que eu falei tem algum problema, tá? Falta algum pouco de visão, certo? Comenta aqui embaixo para ficar feliz também em ler a sua opinião, tá bom, gente? Então, vou ficando por aqui. Essa é a minha opinião, tá? Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.